Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dicotomia Podcast. Eu sou o Enio e hoje tenho a honra de trazer para vocês o mais novo quadro do nosso podcast, o ABC das Relações Internacionais, ou simplesmente o ABC das RI. Nesse tipo de episódio, traremos conceitos que são pertinentes à realidade das relações internacionais, de uma forma rápida e tentando ser o mais claro possível. Feita essa explicação, iniciaremos o novo quadro com um conceito referente à letra A anarquia. Então, vamos lá. Nas relações internacionais, a ideia de que Estados soberanos buscam maximizar interesses nacionais em um sistema internacional que é marcado pela inexistência de um ente ou governo central leva à constatação de que a política internacional atua em um ambiente anárquico. Sendo assim, a anarquia seria a característica ou uma das características fundamentais do sistema internacional. A anarquia não é uma desordem como muitos pensam. A anarquia não é isso e nas relações internacionais é mais diferente ainda. A anarquia internacional é o contrário daquela falsa ideia que muitos têm de que a Organização das Nações Unidas seria capaz de reger o comportamento dos Estados soberanos. Porém, é muito importante ressaltar, ainda que o sistema internacional seja anárquico, existe um conjunto de imposições, sanções e regras implícitas que orientam o comportamento dos Estados no sistema internacional. Para se aprofundar um pouco mais no tema da anarquia, iremos explicar com base nas duas principais correntes das relações internacionais e como elas encaravam a anarquia internacional e os seus efeitos dentro do sistema. Para começar, vamos falar do realismo. Será feita uma explicação bem rápida, porque falar dessas correntes daria um episódio inteiro. Então, vamos começar. No realismo, o Estado é tido como um ator central. Por muitos autores, é tido como o único ator relevante no sistema internacional. Essa corrente também se enfoca na busca e no equilíbrio do poder entre os Estados, dando uma maior centralidade à força militar e considerando que há uma inevitabilidade do conflito, uma vez que o mundo é composto por vários Estados soberanos. Sendo assim, uma hora ou outra, seus interesses entrarão em conflito. A perspectiva realista prega que o componente anárquico da sociedade internacional não só aumenta as chances da guerra, como também as garante, devido a essa explicação anterior de que o sistema internacional é composto por estados soberanos que entrarão em conflito uma hora ou outra por conta de interesse. Além do mais, eles dizem que essa falta de um ente supranacional que coordene e limite a ação estatal faz com que cada um seja livre para perseguir os seus objetivos. Eles ressaltam que a anarquia é também um desincentivo à cooperação, pois há sempre um elevado risco de que um dos lados trapaceie, o que acabaria com essa colaboração mútua. Ou seja, segundo o realismo, os Estados seriam reticentes às iniciativas de promoção da paz e tratariam por priorizar a sua própria segurança. Isto é, o realismo entende que a anarquia internacional faz com que os Estados pensem em agir baseado apenas em seus interesses, no desejo de sobrevivência e de segurança no sistema internacional. Já a perspectiva liberal, que é a perspectiva que busca alcançar um ambiente propício para a paz mundial e duradoura por meio da cooperação e da interdependência, também entende que existem outros atores de alta relevância no sistema internacional, além dos Estados, como pensa o realismo. Para eles, as organizações internacionais, empresas transnacionais e até mesmo os indivíduos são capazes de desempenhar um papel de grande relevância. Essa perspectiva considera que o mundo é hostil por conta da anarquia, mas é possível de ser melhorado devido às instituições e pelas ideias capazes de promover a cooperação e interdependência. Ou seja, a perspectiva liberal entende que a anarquia seria uma espécie de impulso para que os Estados pudessem cooperar e até mesmo atingir a paz por meio dessa cooperação. Em relações internacionais, são muitos autores que buscam se aprofundar nessa característica anárquica do sistema internacional. Entre eles, irei citar o Kenneth Waltz, um autor neorrealista que tem uma grande importância na área de estudos em RI. Em seu livro, O Homem, o Estado e a Guerra, Waltz reúne uma série de visões sobre as origens da guerra no sistema internacional. Ele faz isso por meio de 3 imagens que são corriqueiramente utilizadas pelos acadêmicos em relações internacionais. A primeira imagem é referente ao comportamento humano. Por ser irracional e insaciável, seria o motivador das guerras. A segunda imagem diz respeito à característica própria dos Estados, seus interesses, sua ideologia e suas instituições.
E por fim, a terceira imagem, que ele aponta como a mais correta para se analisar o sistema internacional. Ela versa sobre a anarquia no sistema. Esta seria a motivação básica pelas quais os países buscam acumular o poder, uma vez que a ausência de um órgão supranacional capaz de garantir a ordem faz com que os estados tenham de elevar os recursos à sua disposição, não por caprichos individuais, mas devido à insegurança estrutural do sistema. Já em outro livro, chamado de Teoria da Política Internacional, Waltz busca encontrar qual é o princípio ordenador do sistema, isto é, a sua natureza, se ele seria anárquico ou hierárquico. Devido a todas essas características que já foram ditas até aqui, Waltz aponta que nas relações internacionais o sistema só pode ser anárquico, já que há a inexistência desse ente que esteja acima da autoridade dos estados soberanos. Mesmo que a ideia de anarquia seja bem aceita tanto pelos realistas quanto pelos liberais, o que não faltam são questionamentos a esta noção. Uma das mais importantes veio com Alexander Benedict junto da virada construtivista. Benedict é um autor construtivista que questiona a ideia da estrutura anárquica levar a naturalmente um conflito ou a competição entre seus estados soberanos. Para ele, é necessário observar o comportamento dos agentes e o papel da identidade. O pensamento construtivista e o pensamento de Benedict prega que não só o sistema é capaz de definir o comportamento dos estados dentro do sistema internacional. Para ele, os estados também são capazes de mudar a forma que o sistema é composto. Essa afirmação é facilmente resumida no título do seu principal artigo: A anarquia é o que os estados fazem dela. Chegando ao fim desse episódio e concluído essa noção clássica de anarquia, podemos pensar que, da mesma forma como diz o Martin White, se a anarquia significa desordem completa, então esta não é uma descrição verdadeira das relações internacionais. Nos assuntos internacionais, há tanto cooperação quanto conflito. Existe um sistema diplomático e o direito internacional. Concluindo e sintetizando, se a monarquia significa o governo de um governante, a anarquia significa o contrário, é a ausência de qualquer governante. A anarquia não é bagunça, não é balbúrdia e não é desordem. A anarquia nas relações internacionais significa apenas a ausência de um ente que esteja acima da autoridade dos estados soberanos. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio de Dicotomia. Eu agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Para continuar nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @dicotomia_cast. As referências utilizadas no episódio de hoje estarão na descrição. Tchau, tchau.